Olá pessoal, me chamo Paulo Maron, sou urologista e hoje eu vou falar para vocês de um tema muito comum, os cistos renais. Antes de mais nada, é importante entender que algumas alterações são muito comuns nos rins, como por exemplo os cistos e os nódulos. É importante definir cada um deles, já que são coisas completamente diferentes. Em outro momento eu falarei sobre os nódulos renais. Então, falando dos cistos, os cistos são alterações encontradas em muita gente. Em torno de 20% da população tem cistos e muitas vezes nem sabe que o tem. Então, algumas características dos cistos são importantes de saber. Primeiro, se ele é um cisto simples ou complexo. Segundo, tamanho. E terceiro, a localização desse cisto em relação ao rim. Falando se um cisto é complexo ou simples, na maioria das vezes um ultrassom é capaz de determinar esse achado. Naqueles casos que o cisto é simples, a gente já pode ficar bem tranquilo, porque a maioria das vezes o cisto simples é aquele que tem uma pele fininha e um conteúdo muito homogêneo, ou seja, é um líquido do organismo que está ali dentro, mas que não está causando nenhum problema para o seu corpo. Então a gente pode acompanhar, e esses casos, a maioria das vezes não exige nenhuma intervenção, mesmo que eles sejam grandes. Tem cistos de 10 centímetros ou 15 centímetros, por exemplo, que causam desconforto na região que ele se encontra. Então, esses casos a gente pode avaliar a necessidade de algum tipo de tratamento, mas a maioria das vezes a gente não precisa se preocupar. Quando nós estamos falando de cistos complexos, a coisa muda de figura. Os cistos complexos, eles podem ser, na realidade, nódulos ou tumores que estão escondidos atrás do cisto. Então, a gente precisa de um exame melhor, como por exemplo a tomografia, a ressonância, para dar detalhes do que tem dentro desse cisto. Calcificações grosseiras, nódulos, vascularização, tem uma série de questões que a gente precisa enxergar nesse exame para então definir se aquilo ali de fato é um cisto que a gente pode ficar tranquilo ou não, se é um nódulo que está escondido nesse cisto e a gente precisa tratar de forma mais ativa. Então, independente do tamanho, um cisto complexo que vai ter lá uma classificação um pouco mais avançada, como por exemplo você vai ver no ultrassom, na tomografia ou na ressonância, a classificação de Bosniak. Se é um cisto Bosniak 3 ou 4, invariavelmente você vai precisar de alguma intervenção, seja ela uma biópsia, um esvaziamento ou uma retirada cirúrgica, que é o tratamento mais comum desses tipos de cisto. Agora, quando eu estou diante de um cisto Bosniak 1 ou até o Bosniak 2, a gente só tende a fazer um acompanhamento, muitas vezes com exames de imagem periódicos e sem nenhuma necessidade de intervenção. Então, a importância de você fazer uma avaliação com um especialista reside justamente no fato de ele conhecer a necessidade de intervir naqueles que precisam e tranquilizar aqueles pacientes que não têm necessidade de nenhum tipo de tratamento. Bom, era isso que eu queria falar sobre cistos. Como eu falei, no próximo vídeo nós abordaremos os nódulos renais e também um nódulo muito comum, conhecido de todos, o angiomilipoma. Grande abraço a todos.